Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Hoje eu quero tratar de um assunto extremamente importante e, claro, totalmente atual, e por isso eu convido você a prestar muita atenção na mensagem de hoje. Pegue a sua Bíblia, por favor, abra o seu coração, olho na tela, chega mais perto, é ou não é? E vamos ler Jeremias 5, verso 30. Depois eu vou citar outros textos também. Diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Vou ler outra vez. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Esse texto mostra que nós estamos num mundo pecaminoso e o pecado trouxe consequências terríveis. Mas existem pessoas também muito mal intencionadas que fazem coisas horríveis e espantosas. A palavra de Deus fala não somente nesse texto, mas em outros textos sobre coisas estranhas e horríveis que aconteceriam na terra. E à medida que a gente passa o tempo, à medida que nos aproximamos da volta de Jesus, essas coisas vão aumentando, vão se intensificando e vão realmente mostrando cada vez mais que esse mundo não tem solução do ponto de vista humano. A solução para esse mundo está em Deus, somente em Deus. Fora Deus não há saída, não há solução, porque o ser humano é mau, o ser humano é pecador, o ser humano tem a natureza pecaminosa. Quando você vai, por exemplo, para Amós 3,7, o profeta diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, essas coisas horríveis e estranhas que acontecem no mundo, a palavra de Deus já havia profetizado. Deus já havia mencionado em sua palavra que tais coisas deveriam acontecer, conforme está em Amós 3, verso 7. Quando você vai, por exemplo, para Mateus 24, 3, os discípulos chamam Jesus à parte e perguntam: Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa pergunta feita a Jesus pelos discípulos é uma pergunta muito forte. E Jesus, então, na sequência, ele dá vários acontecimentos, vários eventos finais. Mas Jesus é claro ao dizer que o dia da sua volta ninguém sabe, somente Deus sabe. Então, a palavra de Deus menciona tão somente os sinais, os eventos, os acontecimentos dos últimos dias. E quando você vai para Lucas 21, verso 28, a palavra de Deus diz assim: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então, esses textos todos que eu mencionei estão conversando entre si e dizendo que realmente essas coisas espantosas e horrendas que se fazem na terra, elas estão conectadas com os últimos acontecimentos, elas estão conectadas com as profecias dos últimos dias. Hoje, por exemplo, você olha para o cenário mundial e você vai ver coisas acontecendo, coisas espantosas. Por exemplo, você vai ver notícias de um filho que matou seus pais. Vai ver notícia de outra pessoa que matou a família inteira. Vai ver notícia de um pai que matou a família, ou de uma mãe que matou a família. São coisas espantosas e horrendas. Você vai ver pessoas, histórias, notícias de pessoas que roubaram, que desviaram milhões. Ou seja, cada dia que passa, essas coisas acontecem. Não sei quem assaltou um banco, não sei quem roubou não sei o quê, e assim sucessivamente. São coisas espantosas e horrendas que se anda fazendo na terra. Mas não é somente isso. Nós podemos destacar os problemas familiares, problemas entre a família, ou seja, famílias sendo desintegradas, destruídas, acabadas. É ou não é assim? Os valores familiares, muitas vezes, estão sendo deixados de lado. Outras vezes, você percebe que o problema está no casal, no casamento. E os problemas continuam se avolumando, se multiplicando dentro de casa, dentro da família. O que antigamente era errado, hoje as pessoas consideram certo. E o que antigamente era certo, hoje as pessoas consideram errado. Quer dizer, nós estamos num tempo em que coisas espantosas e horrendas andam acontecendo na terra, na família, no casal e também no mundo de uma maneira geral. Veja, por exemplo, terremotos. Jesus mencionou que os terremotos aconteceriam. E você pode observar o terrível terremoto em Taiwan, que também atinge o Japão. Você pode observar os últimos terremotos, como, por exemplo, no Chile,
como por exemplo no México, nos Estados Unidos, como por exemplo você pode lembrar agora da Turquia e outros terremotos terríveis que aconteceram recentemente. Para ser bem sincero, todos os dias a Terra treme em algum lugar. Às vezes são pequenos tremores, pequenos terremotos. Outras vezes são terremotos horríveis, como esse último que aconteceu de 7,4 na escala. Então, esses terremotos cada vez mais se multiplicando, cada vez mais acontecendo com muita velocidade, mostra que nós estamos mais próximos do fim, o fim desse mundo e o início de um mundo novo, de um novo céu e de uma nova terra. Mas não são apenas os terremotos. Jesus mencionou as guerras. Nesse momento você vê a guerra entre Israel e o Hamas, entre Rússia e também Ucrânia. E você vê outras guerras mais localizadas, ou pequenas guerrilhas, ou guerras terríveis do passado, ou ameaças de guerras em outros lugares, rumores de guerras em outros. Então, as guerras estão aí. Você observa, por exemplo, os conflitos locais, conflitos armados, conflitos em outras áreas e de outras maneiras, são os conflitos. O que dizer dos atentados terroristas na Rússia e no mundo árabe, e também nos Estados Unidos, e também na Europa? Esses atentados terroristas também fazem parte dessas coisas espantosas e horrendas que andam acontecendo na Terra, como diz o profeta Jeremias. E mais, quando tem um terremoto muito forte, vem aquele alerta de tsunami. E nós sabemos que outros tsunamis já aconteceram, e as pessoas entram em pânico, óbvio, porque pode acontecer uma coisa pior, além do terremoto, um tsunami que seria terrível. O que dizer, por exemplo, agora dos outros acontecimentos como inundações? Por um lado, tem chuva torrencial, inundações e uma série de tragédias como consequência de uma forte chuva. O que dizer do outro lado? Uma seca. Não chove. As pessoas oram e clamam para chover, enquanto em outro lado as pessoas oram e clamam para parar de chover. Em um lugar você tem um frio extremo, neve, um frio terrível. No outro lado você tem um calor extremo. Você percebe as contradições desse mundo? Então, por um lado, a gente não aguenta o calor. Por outro lado, a gente não aguenta o frio. Por um lado, a gente não aguenta tanta chuva. Por outro lado, a gente não aguenta tanta seca. E assim é esse mundo que a gente vive, não é mesmo? E tem mais. O que dizer, por exemplo, da eclipse? Estão anunciando agora outro eclipse. E a cada época aparece um sinal no sol, na lua, nas estrelas. Jesus falava sobre isso. Faz parte também dos sinais, dos eventos finais que a Bíblia Sagrada menciona. O que dizer dos filhos que se levantam contra os pais e os pais que se levantam contra os filhos? A Bíblia chega a dizer até que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. O amor se esfriaria de quase todos. É ou não é uma realidade hoje? Com certeza é. E mais, a Bíblia faz uma pergunta: quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra? Veja que a fé também está sofrendo um atentado. As pessoas estão perdendo a sua fé. Tanta coisa que acontece nesse mundo e as pessoas se afastam da Bíblia, da oração, de Deus e, consequentemente, elas perdem a fé. Quando você vai para Apocalipse 3, você vê que a Bíblia menciona que nos últimos dias a igreja seria morna. E hoje você vê as igrejas mornas. Por um lado você vê uma igreja vibrante, animada, mas é mais focada na música, nos sons, nos instrumentos, naquele show e tal. Esse show em si não significa reavivamento. O reavivamento verdadeiro, ele vem da palavra, da comunhão com Deus, do estudo da Bíblia, da oração, de uma relação sincera e verdadeira com Deus. E não de um show gospel. O show gospel, com todos os instrumentos, com toda aquela movimentação, aqueles pulos, aqueles gritos, aquelas danças, isso não é revivamento. Isso é um show. Então nós estamos vendo que a igreja hoje é uma igreja morna. Você não vai ver as pessoas se reunirem para falar assim: hoje vamos estudar a Bíblia. Você vê, mas é pouco. Não vê muito. Isso quer dizer que a igreja realmente está morna, como está lá em Apocalipse 3. Não seria nem quente
e nem fria, seria morna. Diante desse quadro todo que a gente está vivendo, vem Lucas, no capítulo 21, verso 28, e diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, olhai para cima, fique atento, vigiai e orai, se prepare, porque a vossa redenção está próxima. Sim, meu amigo e minha amiga, Jesus em breve voltará. Cada dia que passa, eu estou mais convencido disso, e você também. Por isso, vamos nos preparar, vamos nos apegar mais a Deus, vamos servir mais a Deus, vamos frequentar mais a igreja, vamos estudar mais a Bíblia, vamos orar mais, vamos consagrar mais a nossa vida ao Senhor, porque esse dia está muito perto. Se você quer se preparar para a volta de Cristo, se você quer realmente ir para o céu quando Ele voltar, então levante a sua mão agora junto com a minha e diga assim: eu quero, eu aceito, eu sei que estamos no fim e logo logo sei que Jesus vai voltar. Eu quero ir para o céu com Ele, eu quero ir para o reino dos céus com Ele. Levante a sua mão e declare isso agora em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Oremos. Pai querido, obrigado por essa mensagem. Sabemos que Jesus vai voltar. O dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais, os eventos, os acontecimentos estão dizendo que esse dia está perto. E eu venho em nome de Jesus suplicar por mim e por essa pessoa que ora comigo. Este homem, esta mulher, esta família. Senhor, salva essa pessoa. Salva-nos para o teu reino quando Cristo voltar. Em tuas mãos eu entrego cada uma dessas pessoas agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostou do vídeo? Se você gostou, pega esse vídeo e compartilha com os seus amigos. Também dê o seu like aqui, aquele joinha dizendo que você gostou. Faça aqui os seus comentários, por favor, e se inscreva em nosso canal. Já está inscrito? Você já é membro do nosso canal? Se você já está inscrito, muito obrigado. Se você não está, se inscreva agora mesmo. É de graça e vai ser um prazer ter você aqui no meu canal. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.